A, a Conceição, acho que é Conceição o nome dela. Ela perguntou se filhos são sempre filhos. Bom, essa é uma pergunta interessante. Muitas pessoas, quando chegam no consultório ou mesmo por e-mail, me fazem essas perguntas, tá? Mas antes disso, só para eu não esquecer e não deixar por último, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber mais sobre o meu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista e a regressão terapêutica pelo método consciente e conduzido pelos mentores espirituais da pessoa atendida, tanto presencialmente como à distância, atendo pessoas de outros estados, fora aqui de São Paulo, onde que eu resido e atendo, aqui em São Paulo capital, mas também atendo de diversas cidades do Brasil e até de outros países também, com a mesma eficiência através do Skype. Então, vocês podem acessar lá o meu site soldeverest.com.br. Está lá também o link do meu site na bio do meu Instagram. Então, vocês podem acessar lá com calma, tem todas as informações necessárias, inclusive o e-mail para contato também, tá? Que é contato@gmail.com, tá bom? Bom, vamos lá para a Conceição. Ela perguntou se os filhos são sempre os nossos filhos, né? Então, eu entendo o seguinte dessa pergunta. Passa-se as encarnações, uma, outra, 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 e a gente acaba tendo os mesmos filhos, né? Então, dependente de qual cenário, em qual vida ainda, qual encarnação ainda lá na frente você venha a vivenciar, os filhos que você for ter vai ser os mesmos filhos que você tem nessa encarnação. E essa pergunta também caberia dizer que os mesmos pais que nós temos vão ser os mesmos pais das futuras novas encarnações? A minha resposta diante disso é não, tá? Acontece que isso ficou um pouco romantizado, assim, se dizendo que nós sempre encaixamos nas mesmas famílias, com os mesmos pais, com os mesmos filhos, com os mesmos parentes, os mesmos irmãos. Mas isso, e o que eu observo nas regressões, isso eu estou querendo dizer também um outro aspecto, que seria um aspecto de experiência de vida, experiência dentro do consultório com as regressões terapêuticas, tá? Então, o que eu observo é que isso é muito difícil de acontecer. Acontece menos vezes, mas muito menos vezes do que você encaixar numa nova família com espíritos ali encarnados que você não viveu nenhuma experiência anterior com esses espíritos, mas que você encaixou naquele cenário familiar porque você precisava passar por uma série de coisas que naquele núcleo familiar, já naquele início daquela vida, e ao longo de uma vida com aquela família, você vai ter que lidar com uma série de coisas que vão mexer com aspectos que você se programou antes de encarnar nesta encarnação ou nas futuras, que naquele seio familiar vão ser trabalhadas. Então entenda, Conceição, que o que é mais importante não é a gente estar encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando com os mesmos espíritos em cascas, em corpos diferentes. E sim, a gente trabalhar tendências, processos que a gente já precisa trabalhar antes de reencarnar, a gente já se planeja isso, e a família que a gente encaixa já tem as demandas necessárias, ou que vão despertar na gente qualidades ou tendências de imperfeições que a gente ainda não conseguiu resolver bem. E os resgates kármicos, e aí pode ser que fique alguma coisa de uma encarnação para outra, e que lá na frente, numa próxima encarnação, você poderia reencontrar com esse espírito. Isso pode acontecer, eu já tive oportunidades de presenciar isso no consultório, não foi pouquinhas vezes, foi um número razoável, mas é um número muito pequeno diante, desculpa, diante da quantidade de vezes que você encarna e que não tem nenhuma relação
kármica com aquele espírito. O que rola mesmo é você encaixar naquela família que vai ter as coisas que você precisa trabalhar. Tá? Então, não pensem que sempre vai ser com os mesmos espíritos, porque senão você fica num loop infinito com os mesmos espíritos. E, no fundo, acaba se apegando à situação e um dos maiores propósitos de nós, espíritos, estar encarnando aqui em inúmeras vezes nesse planeta ou em outros planetas com vidas similares a essa, é justamente não se apegar. É justamente desapegar, entender o processo, vivenciar esse processo na matéria com muito amor, carinho e tudo mais, mas depois que desencarnar, seguir o seu processo de evolução espiritual. Ok? É um assunto um pouco extenso, poderia até falar outras coisas, mas eu vou dar uma enxugada para responder assim mais objetivamente e pegar outras perguntas, porque no final acaba faltando umas perguntas para responder, porque esse assunto é um assunto muito maravilhoso. Porque quando a gente fala de vidas passadas, nós falamos da nossa verdadeira experiência, da nossa essência. A maior das experiências é a nossa maior essência, que fica aqui no inconsciente imortal, o que nós trazemos de outras encarnações. Nós somos espíritos vivendo mais uma experiência humana e não humanos vivendo uma experiência espiritual. Tá? Então, é mais uma encarnação que o nosso espírito, nós espiritualmente vivemos nessa encarnação e a nossa maior bagagem de experiência, não importa se você tenha 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, você vai falar assim, mas eu tenho muita experiência, mas isso diante de tudo que você já viveu, você espiritual já viveu, em todo o seu processo de evolução espiritual, isso é muito pequeno, é uma fração. Então, a nossa maior bagagem ela está inserida no nosso inconsciente imortal. Tá bom? Então, falar de vidas passadas é falar da nossa essência. Né? Ok? Vamos lá, vamos ver se tem mais uma aqui. Pessoal chegando, vão entrando. Aqui, vamos ver. Ó, a Aninha acabou completando aquela pergunta lá que eu falei que acho que estava na metade. Ela escreveu o seguinte: o fato de eu me sentir tão ligado ao povo do Oriente, mesmo eu nunca ter ido lá, tem a ver com alguma coisa de vidas passadas? Sim, tá, Aninha? Tem a ver e tem muito a ver. Muitas pessoas têm essa sensação, esse sentimento, essa percepção, não só o pessoal do Oriente ou vice-versa, ou em qualquer cenário, ou pessoas que desde pequenas sonham ir para um lugar diferente que ninguém pensou, assim, os mais comerciais, pessoas que pensam em ir para um lugar totalmente diferenciado ou que têm alguns dons desde a infância, com facilidade em alguns idiomas, ou lembranças que vão surgindo durante a infância como sonhos, né? E que eu poderia dizer aí como lembranças de encarnações passadas. Já tem de várias pessoas com retrocognições, ou seja, lembranças de encarnações passadas, isso fora do corpo, como retrocognições projetivas. Então, quando a gente vai trabalhar no tratamento, vai ver as regressões, os mentores mostram essas encarnações que ela ainda vem trazendo de resquício de outras encarnações, ou seja, isso ainda é muito forte no inconsciente espiritual dela. Essas afinidades com determinados povos, com determinadas regiões, né? Mesmo sem você estar presente nesses lugares, tem tudo a ver, tá? Então, de repente, se numa hipótese de você desenvolver um tratamento para você aprimorar a sua encarnação de agora e poder se autoconhecer melhor e se autodesenvolver, pode ser que na primeira ou segunda regressão já apareça alguma coisa nesse sentido. O importante
mencionar diante do trabalho que eu desenvolvo é que as regressões terapêuticas por esse método que eu trabalho é um método que é conduzido pelos seus, por exemplo, os mentores espirituais da pessoa atendida. Com isso, os mentores só mostram as encarnações passadas que são apropriadas, devidas, que têm um cunho edificante, que não sejam por curiosidade e que você possa acessar e que vão te ajudar a ainda aprimorar melhor a sua encarnação, ou seja, se autoconhecer de uma tal forma que até então, hoje, você não conseguiu ter esse nível de acesso de conhecimento. E com isso, com essas informações que os seus mentores vão mostrando, eles vão dando condições para você saber os pontos que não estão sendo trabalhados nessa encarnação e que você se programou a desenvolver, ou seja, programação reencarnatória antes de encarnar, dá para saber algumas qualidades que você não está praticando, mas que você tem, e também pontos que de repente você não consegue ter a percepção, você não consegue ter consciência, clareza, e que os seus mentores eles mostram para você, e que a partir desse momento você começa a ressignificar alguns pontos na sua encarnação, na sua vida, para você ter um melhor aproveitamento da tua encarnação. Tá bom? Vou ver outra aqui. Tem uma pessoa aqui escrevendo. Boa noite. Aqui. Tá. Não dá para saber, Kellington. Por que tem gente que lembra de vidas passadas e a grande maioria não se lembra de nada? Bom, eu acho que o nome é Kellington. Essa é uma boa pergunta, tá, Kellington? Eu, por exemplo, eu não lembrava das minhas encarnações passadas, tá? Eu, desde pequenininho nessa encarnação, criança, tive algumas experiências espirituais, né? Experiências mediúnicas, tinha projeções astrais também, mas não lembrava de encarnações passadas. Eu saía do corpo, via entidades, via as pessoas, achava que como era pequenininho, eu achava que eram pesadelos, tinha muito medo disso. Lá na fase adulta, eu fui ter projeções astrais totalmente consciente e fui interagindo com aqueles espíritos ou com entidades desencarnadas e tudo mais, né? Mas nunca lembrei de nada assim com facilidade. Mas eu atendo pessoas com lembranças de encarnações passadas muito claras, tá? Desde pequenas ou numa determinada faixa de idade, uma determinada época, aquilo começou a vir. E eu penso que tem algumas pessoas que vêm com isso. Geralmente, as lembranças de encarnações passadas, elas estão mais atreladas na fase da infância. Aproximadamente até uns 7 anos, de 7 a 10 anos, por aí, que é uma fase onde que as 7 glândulas endócrinas, elas vão realmente se firmando na formação do corpo e do organismo humano, né? Então, ainda ter esse período entre 7 e 10 anos, isso vai ter uma pequena variação de cada pessoa, é como se o espírito tivesse meio que aqui na matéria e um pouco desconectado da matéria, tendo facilidade para acessar lembranças de encarnações passadas e o mundo espiritual ou plano astral. Então ele fica meio que transitando por essas duas dimensões, né? Então geralmente você pode ver em documentários, o que é mais comum é as crianças lembrar de nome, lembrar da situação,
lembrar do lugar. Existem documentários da Discovery, do History Channel, isso dá para procurar no próprio YouTube, onde que essas crianças lembram exatamente, assim, sabe? Até os nomes, às vezes até numa mesma família ou uma família próxima, e vão lá e realmente é constatado que essa pessoa viveu naquela encarnação, isso num período muito curto entre uma encarnação ou outra. Isso tem um documentário no Discovery bem interessante sobre isso. Então, geralmente é mais como criança, mas tem adultos também que lembram, ou por alguma razão, sei lá, um acidente ou uma experiência de quase morte, as pessoas têm um tipo de acesso de lembrança de encarnação passada. Muitas vezes eu penso que essas pessoas que já vêm com essa lembrança desde da nascença, né, desde quando reencarnou, encaixou no corpo, ou em determinado momento, é porque fica um aviso para que elas não esqueçam de determinadas coisas, ou a maior lembrança de que é um espírito, que não é um corpo humano, está num corpo humano, então é uma forma de aquilo ficar ressoante e a pessoa não esquecer jamais que ela é um espírito. Tá? Então essa minha visão diante das pessoas que lembram. E se você observar que não é tão comum, é mais incomum que as pessoas lembrem disso. Tá? Um outro ponto, e que eu mais observo que isso acontece, são as pessoas que lembram de encarnações passadas, mas essas lembranças não são coisas muito boas. Tá? São sintonias que meio que trazem ah, uma insegurança para a pessoa, ou traz um medo, tá? E, e aquilo acaba meio que atrapalhando a vida da pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas que vêm me procurar no tratamento e que lembram de encarnações passadas são situações que elas querem meio que zerar essa história, virar a página, né? E para um outro momento daquela lembrança. Então, toda vez quando elas vão dormir, elas saem do corpo, lembram disso e denominam como um sonho, mas aquilo é uma lembrança de uma encarnação passada e aquilo fica recorrente e fica meio que em looping. Elas dificilmente elas conseguem chegar até o final daquela lembrança. É sempre um trecho, uma situação e aquilo traz medo, traz insegurança, bloqueia a pessoa. Então, elas buscam o tratamento e aí, durante o tratamento nas regressões, os mentores ajudam a pessoa a lembrar completamente desses pequenos flashes que ela vai lembrando sozinha e desligam ela até o final daquela encarnação. Então, muitas vezes, as lembranças, e na maioria das vezes das minhas experiências, a lembrança que as pessoas têm de outras encarnações, naturalmente, são de situações que ficaram mal resolvidas nas encarnações passadas, mesmo que ela tenha passado em planos astrais sutis, desenvolvido no mundo espiritual, trabalhado vários aspectos. Quando ela encaixa no corpo, o espírito tem a clareza e a consciência total de que é possível que, durante uma encarnação, alguns pontos ainda que não foram tão trabalhados, tão bem trabalhados, e que ainda são relativamente traumáticos, eclodam durante a encarnação. Então, é meio como se fosse um sinal, né? Meio que mostrando alguns pontos que ela ainda não digeriu, não trabalhou muito bem. Tá? Mais ou menos isso, tá, Cleito? Isso aqui é um assunto também bem extenso, tá? Tem uma pergunta aqui do Quintal das Estrelas. Eu acho que é isso. Quintal de Estrelas. A reencarnação é obrigatória? Olha, essa pergunta é maravilhosa, tá? Bem curtinha e super profunda. Olha, até onde que eu pude estudar e vivenciar e nesses últimos um pouco mais de 7 anos que eu venho trabalhando com a psicoterapia reencarnacionista e as regressões terapêuticas, eu já pude auxiliar mais de 1000 regressões, então eu já vi
bastante coisa, não vou falar que eu já vi tudo, mas já vi bastante coisas. E eu tenho, assim, a clareza de que para o nosso estágio, nosso momento de evolução espiritual, como seres humanos, a reencarnação ela é obrigatória, ok? Ela é necessária para o nosso estágio de evolução espiritual. É fundamental para que a gente possa crescer, se desenvolver, evoluir e, algum momento, que eu não sei precisar exatamente, porque eu estou aqui encarnado aqui também, com as minhas imperfeições e com as minhas qualidades, batalhando para ser um ser melhor, crescer e poder ser um ser melhor. Em algum momento a gente vai sair dessa roda de samsara, dessa sobe e desce, mas avaliado por entidades, por seres mais capacitados, mais gabaritados, consciencialmente. Né? Na hierarquia de evolução espiritual, seres que já estão fora da roda da reencarnação. Eles não precisam mais reencarnar na matéria. E eu não estou nem falando da matéria ser humano, mas outros tipos de formas de vida num universo aí com 2 trilhões de galáxias. Né? Então, não existe só vida, tá? Aqui nesse planeta em meio de 2 trilhões de galáxias. A vida ela é infinita e de diversas formas. Né? Então, nessa condição, esses seres numa hierarquia superior não precisam mais de reencarnar e eles assessoram, eles fazem a mentoria dos nossos processos reencarnatórios. Então nós ainda estamos nessa roda reencarnatória obrigatória. Não dá para a gente desencarnar dessa encarnação. Um exemplo, você desencarna e em algum momento você, ou sozinha por condição própria, ou auxiliada pelos mentores, pelos guias espirituais, os anjos da guarda, os amigos espirituais, chegando no mundo espiritual, em planos astrais mais sutis, ou em cidades astrais, e aí você vai entendendo o teu processo, vai se aprimorando, vai estudando, vai trabalhando, e vai se preparando para uma futura encarnação, aí você chega assim e fala, não, 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 eu não quero mais reencarnar, porque realmente, gente, a encarnação não é algo fácil, tá? Não é. Então, querer dizer que é simples, que é tranquilo, que é maravilha, que não tem problemas, que não sente dor, que não corre-se o risco de se lambuzar nessa encarnação, ou pisando na bola, ou achando que a vida é só isso daqui. Todo mundo corre esse risco a qualquer momento. Tá? Existe muito mais ilusão na matéria do que a gente possa imaginar. Então as chances são muito altas para que você não queira voltar para a próxima encarnação. Só o simples fato de você ter que pegar o seu espírito, pegarem o seu espírito nessa engenharia divina, encaixar de novo num corpo, nascer nesse corpo, né? Fazer xixi e cocô de novo na fralda, começar a nascer os dentes, começar a comer, ir para o berçário, depois para a escolinha, depois para adolescência, tudo essa coisa, depois vai procurar que profissão e tudo mais. Né? Então o processo é um processo muito complicado. Né? É muito oneroso para o espírito. O espírito, algo tão poderoso, ele pode estar onde que ele quiser, a hora que ele quiser, fazer o que ele quiser nos planos astrais sutis, ou quase que mesmo nos planos astrais mais grossos, limitado em determinadas coisas, e de repente ele encaixa no corpo e está limitado a uma série de coisas. Né? A vontade do corpo, ter que ir no banheiro, ter que dormir, ter que comer. Então é mais comum, e o que eu mais vejo nas regressões, é os espíritos lá no mundo espiritual, depois de desencarnar, e não querer voltar. Isso é o que mais acontece. Tá? Eles não querem voltar, tem uns que choram, tem uns que esperneiam,
Tem uns que ficam de mal dos mentores espirituais, sabe? Faz birra ou fica com ódio deles, tá? É, é isso mesmo, tá? Não é exagero da minha parte, tá? E outros ficam com muito medo, muito, assim, de qual medo maior? De falhar na próxima encarnação. Porque eles podem, vai amortecer, né, o processo que eles trabalharam. Então tem esse risco de, pelo fato de amortecer essas lembranças e começar tudo de novo, que é uma oportunidade que eles têm de fazer diferente, tem grandes chances de não seguir o que se planejou no mundo espiritual. Então, eles desejam não querer voltar mais. Mas isso não acontece, tá? Porque a gente não manda nesse processo. Nós, espíritos, agora, atualmente, como humanos, nesse nível de evolução, nós não mandamos no processo. Existe presenças espirituais, consciências espirituais que estão acima do nosso processo, que gerenciam ah, a nossa história reencarnatória, o nosso desenvolvimento, e eles vão avaliando a necessidade da gente ainda precisar reencarnar. Uma coisa é deveras um fato, que só dá para a gente não precisar mais reencarnar na matéria se a gente ou buscar fazer o melhor possível da reencarnação, praticando sempre, trabalhando e buscando sempre o amor, o equilíbrio, ser uma pessoa boa no sentido de humildade, de estudo, buscar se aprimorar, né? E aprender, ser humilde, a notar que tem muitas coisas que a gente ainda precisa trabalhar. Então, ao longo de várias encarnações, nós vamos ficando bons em vários aspectos e melhorando a nossa performance evolutiva. Aí, alguma hora lá, alguém vai falar que você não precisa mais reencarnar. E aí, o processo que começa, eu acredito, e o que eu observo, que você começa a trabalhar como estagiário de mentor espiritual. Então, em algum momento você vai, no seu estágio de evolução espiritual, não precisando mais reencarnar na matéria, você começa a percorrer um caminho de mentoria espiritual. Você vai acompanhando outras pessoas que ainda estão nessa engenharia da reencarnação, que estão ainda pelegando com a gente aqui a conseguir se superar diante dos desafios. E aí eu acho que uma coisa interessante para complementar é que seria que essa técnica que eu trabalho é uma técnica muito legal dos mentores espirituais, que a pessoa começa a ter uma noção um pouco melhor e mais profunda de como que ela funciona realmente, e ela consegue, quase que na sua totalidade, ou à distância ou presencialmente, ela pegar algumas informações lá no mundo espiritual, de coisas que ela se planejou fazer, né? As suas programações reencarnatórias, né? Seus acordos espirituais que foram feitos. Então, uma técnica de profundo autoconhecimento e autodesenvolvimento e que ajuda a pessoa a ter maior noção do que ela veio fazer aqui, né? Como que ela pode trabalhar melhor e de uma forma conduzida pelos mentores espirituais, respeitando a lei do esquecimento, harmonizando a lei também kármica do merecimento, da necessidade, vão trabalhando aspectos muito importantes. Eu vou até encaixar aqui uma menção do Livro dos Espíritos, aqui do Allan Kardec, em que na questão 399, o Allan Kardec pergunta lá para os médiuns que estavam ali em psicofonia, e os espíritos respondem para eles aqui na questão 399 sobre regressão terapêutica, regressão a vidas passadas, tá? Eles falam assim, ó: entretanto, na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores
que fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Esse parágrafo aqui também responde um pouco à pergunta anterior que eu fiz, que fizeram e que eu respondi, né? Porque algumas pessoas lembram de algumas coisas. Muitas vezes os mentores vão lá e dão uma acionada aí nas lembranças para ajudar a pessoa. E muitas vezes a pessoa hoje, como que existe essa técnica que eu trabalho há 21 anos mais ou menos, então cada vez mais as pessoas estão buscando algo para entender as verdadeiras causas, né? As causas que as pessoas não conseguem entender. Elas sabem os efeitos, elas têm alguns efeitos, elas percebem alguns sintomas nela nessa encarnação, se dão bem com seus pais, ou tem problemas de relacionamentos, ou não conseguem prosperidade no trabalho, tem dificuldade, por exemplo, falar em público, ou alguma síndrome, ou pânico, ou fobias, ou depressão, ou tristeza. Elas sentem isso, não sabem das origens disso, mas elas sentem, elas percebem. Então elas vão fazendo meio que uma análise, vão olhando para trás e começam a analisar, pensar, de onde que vem isso? Aí elas pensam nos pais, elas pensam na infância, elas pensam no, será como viveu com os irmãos, depois numa fase mais adulta, mais jovem, mas elas não conseguem encaixar uma origem real para esses sintomas, né? Para esses efeitos. Então elas vão buscar as causas. Da onde que vêm essas causas? Né? Tá bom? Esse tratamento ajuda muito. A Carol. A Carol falou sobre aqui, e sobre almas gêmeas. Eu cheguei a fazer uma live há um tempo atrás sobre almas gêmeas. E, bom, o que eu posso observar e o que vou falar um pouquinho do que eu pude analisar nas regressões. Na minha opinião, tá? Isso é pessoal, tá? Não existem almas gêmeas, tá? O que existem é afinidades, empatias, tá? Não existe nenhuma alma igual à sua, tá? Então vou colocar, não existe nenhum espírito, ou seja, você como espírito, tá, Carol? Não existe nenhum igual ao teu. Você é única, 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 né? Já não deixa de ser única na matéria, né? Como Carol, e como espírito ainda mais, tá? Então existe afinidades entre empatias entre espíritos e você pode encontrar uma pessoa que você nunca falou e quando você encontra aí você poderia dizer que é a sua alma gêmea, porque você se apaixona de imediato, algo totalmente inesperado, não racional, algo que vem de dentro para fora, sem explicação. Então, pode ter essa empatia, sintonia, energias, tá? Então, a gente tem muito de energia. A energia é uma forma é um registro de DNA espiritual que chega muito antes da pessoa fisicamente até ao teu encontro. Então, você percebe a energia da pessoa muito antes. Então, é um registro ali que você capta sem você perceber conscientemente. E então pode ser todas essas vertentes e que ficou muito romantizada por almas gêmeas, mas também tem uma coisa importante que pode traçar esse aspecto da alma gêmea, não tão romantizada, mas eu posso clarear aqui de experiência própria. Por exemplo, vou trazer aqui um caso clínico de anos atrás atendi uma pessoa numa regressão à distância em que numa encarnação anterior essa pessoa que estava na regressão à distância ele tinha um irmão e eles eram assim como se fosse eram irmãos gêmeos. Eu não me lembro se eram irmãos gêmeos ou eram irmãos que como se fossem irmãos gêmeos. E eles tinham uma vida extremamente unida. Eles tinham aquela coisa que quase que inseparável. E numa situação X, a pessoa que está fazendo a regressão à distância desencarnou, e depois esse outro irmão também desencarna. Lá no mundo espiritual,
chegando nos planos astrais mais sutis, e ele se planejando para uma próxima encarnação, ela fazendo seus acordos espirituais, seus planejamentos reencarnatórios, ele pede para o mentor espiritual, se é possível, ele reencontrar com esse irmão dessa última encarnação que ele teve. E isso você veja que é algo que é muito maior do que só a vontade individual do espírito da pessoa. Isso vem de uma ordem superior, tá? Do mentor que acompanha ele, do mentor do mentor, do mentor do mentor, e assim, numa hierarquia superior. Então não é uma coisa assim, eu quero e resolve. Ou, por exemplo, uma pergunta anterior, eu não quero mais reencarnar, ou eu quero reencarnar agora. Tem toda uma hierarquia, um processo, e eles analisam o melhor cenário, a melhor família que você vai, o corpo que você vai encaixar. Tem tudo isso, não tem nada por acaso, tá, gente? Não tem nada por acaso. Bom, e aí, nessa regressão, ele lá conversando com o mentor espiritual, foi permitido que ele pudesse encontrar com aquele irmão que ele tanto amava numa próxima encarnação. E na próxima, e foi mostrado na sequência, aí não dá para saber exatamente se foi na próxima encarnação ou foi uma encarnação um pouco mais na frente que eles tiveram a oportunidade de se reencontrar, que eles se reencontraram. Só que naquele cenário, eles vieram como marido e mulher. Tá? Então, ele foi o marido e o que era o irmão dele naquela encarnação anterior era a esposa dele. Então, ou seja, poderia se contar como almas gêmeas, porque eles acabaram se reencontrando. Então, quando em algum momento daquela encarnação, na outra encarnação, quando eles se reencontraram, deve ter despertado justamente esse tal do ligou o botão, a alma gêmea, tá? Por quê? Porque foi decidido no mundo espiritual que era permitido e eles tinham um resgate para ser trabalhado, um resgate kármico que ficou incompleto e que seria produtivo para os dois espíritos, mas vivendo um outro cenário, como ali agora como marido e mulher. Tá? Então, sem esse lado romantizado da alma gêmea, poderia se encaixar isso. Tá? Mas entenda que na essência da palavra não tem nenhuma alma igual à sua. Tá? Você tem empatia, sintonia, sinergia, e isso dá uma impressão, né, ser romantizado de ser alma gêmea, mas é possível ter alguns reencontros na matéria de espíritos que lá no mundo espiritual se programaram a se reencontrar. E isso, claro, que é maravilhoso de acontecer. Mas às vezes esses reencontros não são tão bons, tá? Você até não queria que isso acontecesse, mas era necessário para harmonizar os dois espíritos e os dois crescerem também, tá bom? Vamos lá. Tá. A Yara está falando aqui. Amarayana, isso aí. Fiquei feliz que você gostou. Então, vamos ver aqui. A Marayana estava perguntando assim: como saber se é mesmo uma lembrança de vidas passadas e como você identificou? Bom, durante a regressão, cada um vai reagir de uma forma. Uns, durante a regressão, vai vir a lembrança como se fosse na tela mental, né, um filme, uma imagem que vai vindo e que tem um começo, meio e fim. É um filme que vai rodando e que a pessoa ela vai relatando durante a regressão como telespectadora da sua própria história e conduzida pelos mentores, seus mentores espirituais. Então, é algo que vai automático seguindo. Então, é algo assim muito fora da sua condução, assim, se podemos dizer, tá? Mas ao mesmo tempo você vai estar consciente, porque eu vou estar junto no consultório ou à distância, a distância tem uma diferença, porque a gente trabalha com uma terapeuta que regride para a pessoa, né? Então, se tiverem dúvidas também, mas o processo é maravilhoso também, eu tenho resultados incríveis com várias pessoas do mundo inteiro, e aí eu posso passar mais informações.
Mas em si, nesse caso, vou dizer assim, presencialmente, a pessoa vai relatando. E essas lembranças a pessoa vai contando, que pode vir por imagens ou por sensações, sentimentos, percepções. Geralmente elas vêm carregadas de emoções e sentimentos. Quando é uma coisa assim que não seria uma lembrança, uma recordação mesmo, a pessoa não carrega nenhum sentimento, nenhuma sensação. E as histórias elas vêm de uma tal forma que surpreendem as pessoas. Elas jamais imaginariam esse processo. Infelizmente, eu tinha um canal no YouTube há 7 anos e eu tinha uma sessão só de casos clínicos, com várias encarnações, com regressões, né? Pessoas acessando suas encarnações. Mas infelizmente o YouTube cancelou o meu canal por, eu acredito, indevidamente, por direitos autorais, não tinha absolutamente nada lá. Mas eu não tenho como colocar, senão ia indicar você para pegar um pouco desses casos clínicos lá para ouvir. Infelizmente, agora não tem mais como acessar. Mas como eu estou criando um novo canal, aos pouquinhos eu vou colocando novamente outros casos clínicos e aí você vai ter mais condições de ter a essência, a verdade, né, a essência das regressões de outras pessoas, né? Onde que os mentores vão conduzindo o processo e a pessoa simplesmente vai acessando e vai narrando, tá? Então é bem real, bem verdadeiro, ok? Aqui tem uma pergunta da Simone. Traumas de outras vidas podem aparecer tardiamente nesta? Nunca tive medo de fogo, mas atualmente tenho tido pavor mesmo. Nada aconteceu para justificar. Bom, essa pergunta é excelente, viu, Simone? Sim, tá? Trauma pode já surgir quando a pessoa está nascendo, né? Está realmente nascendo e ainda como bebê não tem como saber, então às vezes a criança chora muito ou ela tem algum tipo de problema físico ou de órgão, algum metabolismo com problema de outras encarnações ainda como que é muito recente. E isso para as crianças é muito muito alto até aquela idade que eu falei, entre 7 e 10 anos. Tá? Durante a vida, muitas coisas precisam eclodir, elas precisam sair para que a pessoa possa ter um melhor aproveitamento da encarnação. Então, às vezes acontece uma situação, tá? Onde que a pessoa fala que do nada, depois que aconteceu determinada situação, ela começou a ter medo disso, a ter trauma disso, ou ficou depressiva, ou ficou limitada nisso, é, a partir de um evento traumático, ou o que eu poderia dizer de gatilhos. Né? Uma situação com pessoas, ou na sociedade, ou sei lá, dentro do trabalho, qualquer situação que possa ter despertado isso. Segundo, se é uma coisa importante que a pessoa trabalhe nessa encarnação, então necessariamente não precisa acontecer algo traumático para que a pessoa precise olhar para aquilo. Então, do nada, tá? Mas nada é do nada, mas pela força da expressão, ela começa a ter algum medo ou alguma trava, algum bloqueio em determinadas situações. Às vezes a pessoa não consegue identificar, ou boa parte das vezes ela consegue identificar, porque aquilo precisa ser projetado, precisa eclodir, precisa ir para fora para que a pessoa possa se desligar disso, tá? E por isso também ainda inconscientemente se é algo muito forte para ela. Por isso que não existe tardiamente, tá, Simone? Só tem o tempo que era o tempo necessário para sair. Então poderia dizer que provavelmente, mas não tenho como garantir para você, que em algum momento agora da tua encarnação, isso veio à tona, eclodiu para você olhar para isso, ou você se sintonizou. Às vezes pode parecer bobeira, tá? Mas às vezes você viu um filme, às vezes você leu alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa que você viu na televisão, tá? E aí a partir disso é como se desse um start aí no teu inconsciente espiritual e você
se conecta a uma encarnação que, por exemplo, você pode ter desencarnado em alguma coisa de fogo, com fogo, ou que você fez alguma coisa com fogo, né? Às vezes a pessoa pode achar que ela foi vítima de algum tipo de morte com fogo, ou passou por alguma coisa traumática com fogo, ou às vezes ela fez alguma coisa de ruim para outras pessoas com fogo. Então a regressão seria interessante para desligar você dessa sintonia, para te ajudar a você parar de ter esse medo ou esse pavor do fogo que começou a acontecer com você. Tá? Eu diria que possivelmente, assim, não posso garantir 100%, mas com uma taxa de alta possibilidade que você tenha, alguma dessas situações tenham despertado em você alguma coisa traumática ainda para você não tão bem trabalhada. O tratamento poderia te ajudar a você desligar disso e geralmente os mentores mostram até outras coisas também para te ajudar, tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre projeção astral. Se meditação guiada para a projeção astral funciona? Olha, essa pergunta foge do contexto, mas assim, sendo bem direto, pode funcionar sim, tá? Mas a projeção astral é um conjunto muito grande para que só a meditação guiada auxilia a você sair do corpo, ok? Tem aqui uma pergunta da Adélia, eu acho. Minha neta sempre diz que está conversando com a irmã dela. Ah, re- Repetir estrelinhas que ela contou. Não sabemos se é de outras experiências ou uma futura. Olha, eu não sei se cortou a pergunta, mas eu vou meio que responder em cima de um cenário aí dessa pergunta. Bom, se ela é pequenininha, ela pode estar conversando, primeiro, com algum parente desencarnado que esteja ali na casa, tá? Ela pode também estar conversando com ah, uma amiga espiritual, tá? Que pode ser pequena ou um espírito mais jovem em formato, né, num formato astral plasmado de uma criança. Muitos espíritos de altíssima evolução espiritual se plasmam como criança para conversar com crianças. Muitas vezes já tive a oportunidade de perceber isso. Ah, ou simplesmente é possível também ela estar conversando com de repente uma futura irmã. Então vamos imaginar que a tua neta, eu não sei se ela é filha única, né, da tua filha ou do teu filho, e o casal esteja planejando ter mais filhos. E às vezes, e eu já vi isso acontecer nas próprias regressões, o espírito vem antes e já meio que está rondando a próxima família. Então pode ser até mesmo ela está conversando com a futura irmã ou futuro irmão que vai encaixar como a irmãzinha dela nessa encarnação. Tá? Então existem muitos cenários. Tá? Muitas vezes as crianças falam que tem os seus amigos imaginários, amiguinho, mas a maioria desses casos não são amigos imaginários, são espíritos. Tá? Espíritos que estão naquela família, ou aqueles espíritos que estão naquela casa, espíritos, amigos espirituais, às vezes não são amigos espirituais, tá? Mas são espíritos, tá? Okay? Espero ter ajudado nessa pergunta que está um pouquinho complicadinha, acho que faltou alguma coisa. A Carol está perguntando se eu sou espírita e ela tem muita curiosidade sobre o tema. Como desenvolver nossa intuição e mediunidade? Bom, eu não sou espírita, tá? Sou espiritualista, não tenho nenhuma religião, nem doutrina, nem filosofia. Aqui, a Adélia estava falando aqui historinhas, né? Da pergunta de cima, não estrelinhas, historinhas. Bom, trabalhar a intuição, desenvolver a intuição e mediunidade é algo muito extenso, leva-se uma encarnação ou encarnações, tá? Existem muitas formas por doutrinas, religiões, filosofias, grupos espiritualistas. Vale a pena você dar uma procurada, Carol. Tem tantas coisas hoje
boas no YouTube, em sites ou em páginas no próprio Instagram, né? Então, vê o que te chama a atenção, o que brilha os seus olhos, vê se você precisa de uma linha para você desenvolver sua intuição, a mediunidade. Não é necessário ter uma religião, uma doutrina para você desenvolver isso. O que é necessário mesmo é estudo, dedicação, tá? Entrega, ok? Ellen, obrigado, Ellen, por acompanhar minhas postagens. Obrigado. A Adriana está perguntando por que a gente tem tanta dor nessa vida. Eu imagino que seja dor. Por que tem que passar pela dor para crescer e evoluir? Bom, não tem, tá, Adriana, que passar pela dor para crescer e evoluir, tá? Isso não é que eu estou contra você, tá? Mas, ao mesmo tempo que você falou, funciona muito para a humanidade, para o nosso estágio, nosso momento de evolução espiritual. E a dor é um mecanismo muito forte, né? Ele funciona mesmo. Mas o amor é uma ferramenta ainda mais poderosa do que a dor, né? Ah, então, cabe a gente escolher por qual forma que a gente vai precisar aprender, tá? Se é pela dor ou pelo amor. Mas ainda muitos espíritos estão aqui reencarnando diante de realmente situações de outras encarnações em que viveram situações que não foram boas ou que provocaram coisas que não foram boas e que estão vivendo agora nessa encarnação um outro lado da moeda para saber como que é viver por esse outro lado da situação, ou seja, passando pela dor, né? Então tem muitos espíritos que já nascem num contexto muito complicado, muito difícil, ou seja, com dor, né? Ou seja, família sem estrutura, doentes, não tem lugar para comer, não tem lugar para morar, né? Então, automaticamente já vivendo uma situação muito difícil, tá bom? Amor ou dor, escolhas, tá? Bom, gente, a transmissão, por incrível que pareça, está acabando, faltam alguns segundos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença de vocês. Me perdoem se eu não conseguir responder tudo nessa live, mas na próxima a gente coloca o mesmo tema e responde outras perguntas, tá bom? Muito obrigado e até mais.